Está entrando no ar o programa O Atalaia, um programa cheio de atividades, de informação, cheio de muita novidade. Veja o que preparamos para vocês. Bom, hoje o programa Atalaia está recebendo um convidado para nós muito especial. E você vai entender por que nós estamos nos referindo dessa forma. O pastor e psicólogo Clark Gable, ele foi nosso professor no seminário também. Então, já o conhecíamos como pastor, mas tivemos a oportunidade de estar nos aproximando um pouco mais, colhendo as informações, os conhecimentos que ele tinha por intermédio do seminário. Ele, como um estudioso, hoje também é psicólogo e nós estaremos procurando obter da parte dele algumas informações importantíssimas, uma vez que nós estamos saindo de uma pandemia. A sociedade esteve muito maltratada com relação à pandemia e nós estaremos buscando obter essa informação dele, porque dessa pandemia nos sobrevieram algumas sequelas, algumas consequências. Pastor e psicólogo Clark Gable. Uma dessas consequências, sequelas, foi a ansiedade. Nos fale sobre a ansiedade. Olá, Paulo Vitor, é um prazer poder reencontrá-lo e participar desse relevante programa que tem como vários objetivos, dentre eles, esclarecer e dar conhecimento e informações para que as pessoas aprendam a lidar com as dificuldades da vida odierna. Eu sou pastor e psicólogo, sou pastor de uma igreja batista aqui em Duque de Caxias e também atuo como psicólogo, sou da primeira turma da Unigran Rio e atuo como psicólogo clínico e psicólogo ou na psicologia hospitalar. E ao longo desse tempo, não só de formação, mas principalmente na prática da psicologia clínica e hospitalar, tenho percebido o aumento, a alta demanda de pacientes relacionados à questão da pandemia, principalmente com seus efeitos. E um dos efeitos, ou uma das consequências da pandemia, é a ansiedade. Antes de falar do que é a ansiedade em si, o que tem se observado é que a pandemia, que na verdade foi esse efeito, porque a Covid-19 é a doença provocada pelo coronavírus, o novo coronavírus. Então, a pandemia trouxe uma série de situações que geraram efeitos danosos nas pessoas. A gente sabe que pessoas, por questões do isolamento, do distanciamento social, esse distanciamento e esse isolamento atravessou ou atravessaram as pessoas em diferentes áreas da sua vida. Na questão do trabalho, empresas tiveram que fechar as portas para evitar aglomeração ou fechar as portas pela queda da demanda dos seus produtos e serviços. Ou seja, as pessoas de um dia para o outro pararam de trabalhar. Na questão educacional, a mesma coisa. As escolas fecharam com a questão da aglomeração e os professores e alunos tiveram que se adaptar a uma nova dinâmica do ensino no sistema online. Também na questão familiar, isso foi dramático, porque as pessoas de alguma forma tiveram que aprender ou voltar a aprender a convivência
muito mais intensa, porque foi mais tempo. Imagine pessoas que ficaram 1 ano e algumas delas 2 anos, por uma questão de temores, confinadas. Literalmente, esse foi o termo usado por alguns. E aí, diversas coisas tiveram que acontecer para adaptar. Então, eu me lembro de cenas dramáticas como idosos, principalmente idosos, que perderam os vínculos com a família, idosos de 80, alguns até mais de idade, comemorando seu aniversário sozinhos. Então, tudo isso gerou uma série de situações, fora o volume excessivo, massivo de informações, demonstrando os casos dramáticos nos hospitais, nas UTIs, nos CTIs, e também a imagem excessiva de funerais. Então, uma das coisas que resultaram nessa questão da pandemia foi a ansiedade. A ansiedade ainda hoje está tendo um efeito ou muito evidente na sociedade. O que é ansiedade? De uma maneira mais didática e simples de falar, a ansiedade tem a ver com o medo, medo do futuro. Olhar para o futuro e ter uma expectativa ruim, ter um olhar de temor. Então, a pessoa ansiosa é aquela que olha para o futuro, mas com receio. E por supor, por imaginar, por perceber que o futuro que ela espera será ruim, ela tenta se antecipar. Daí, muitas vezes, a pessoa querer o controle, querer que aquele problema que ela imagina que vai acontecer seja evitado. E uma das coisas que mais apresenta, a ansiedade, provoca distúrbios. Por exemplo, distúrbios alimentares. Pessoas ansiosas mudam o seu comportamento na questão alimentar. Por quê? Elas passam ou a comer demais, aumentando aí o consumo de alimentos, ou a comer de menos. Né? Pessoas com ansiedade vão para o alimento ou o ato de se alimentar como uma espécie de compensação ou fuga. Ou, em alguns casos, na outra extremidade, têm uma dificuldade de se alimentar, elas têm já que a fome é uma coisa não só física, mas psíquica, a pessoa ansiosa pode perder o apetite. Também a ansiedade provoca distúrbio do sono. Há pessoas que, por estarem muito ansiosas, não conseguem dormir, a mente não relaxa. O corpo está deitado, mas a mente está ali em agitação. E aproveitando essa ainda sobre a ansiedade, Paulo, a ansiedade, como outros transtornos, comprometem a vida do ser humano em 4 áreas básicas, dentre tantas, 4. Na parte mental, uma pessoa ansiosa tem dificuldade de ordenação dos seus pensamentos, organização, pensa 1000 coisas ao mesmo tempo e não consegue ter nenhum tipo de ação proativa. Além da parte mental, a parte psíquica, uma pessoa ansiosa tem angústia, tem medo, são sensações. E também na questão da ansiedade, a pessoa pode ter problemas na parte orgânica, física, como dores, como alergias. A gente sabe que as alergias podem ser causadas por 3 coisas basicamente, como a questão alimentar, pessoas que têm uma reação, não podem comer certos alimentos que têm uma reação física. Outros podem ter uma manifestação alérgica por medicamentos. Por isso que quando alguém vai tomar uma medicação, uma injeção, o profissional de saúde pergunta se a pessoa tem ou não alergia a certa substância química. E, por fim, a alergia pode ser provocada por questões emocionais, psoríase, manchas na pele, dores articulares. E na parte comportamental, a ansiedade gera também esse efeito na parte comportamental, como tremores, irritabilidade, nervosismo, como alguns chamam, e a crise de ansiedade ou crise de pânico. Então, a pandemia gerou ansiedade e o volume de pessoas que têm buscado ajuda profissional em função da ansiedade tem sido percebido, aumentado. É claro que antes da pandemia, isso é um dado importante, antes da pandemia, pessoas estavam em tratamento e estavam até se aproximando daquilo que é uma condição de vida saudável.
Mas, por força da pandemia, esses tratamentos foram interrompidos, ou por dificuldade do profissional em ter essa questão da atenção, ou por dificuldade do próprio paciente, que não tinha como se deslocar ou não tinha recursos para manter-se. Resultado, o que estava sendo superado voltou com intensidade. E aí a pandemia também aumentou o surgimento de transtornos, como a própria ansiedade em si. Então, é importante, e aí eu quero ressaltar isso, Paulo, é preciso buscar ajuda profissional. Quando nós não falamos daquilo que nos afeta, o nosso corpo fala. E quando o nosso corpo fala, dando sinais, já, como alguns dizem, já fala gritando. Pastor, me permita uma pergunta. Sim? O ser humano, sabe-se que o ser humano é um ser sociável. E aí, quando o senhor chega e diz que a pandemia evidenciou a ansiedade, por tudo que o senhor falou anteriormente, e creio que o senhor vai complementar, hoje nós temos a coisa um tanto que agravada. Por quê? No período da pandemia, éramos obrigados a estarmos reclusos. Como o senhor mesmo disse, alguns idosos eram obrigados a ficar sozinhos. E isso, para quem já fazia tratamento e para quem não fazia, é igualmente danoso. Uhum. Como é que nós podemos entender que essa situação que vivemos com o Covid, e é possível que possamos viver essa mesma situação de outra maneira, como é que nós podemos evitar que tudo isso volte a acontecer? Por exemplo, agora foi o Covid, mas podemos ter Uhum. outras incidências. Como a humanidade pode aprender com isso? Você pode me pontuar isso aí? Existem dois comportamentos possíveis diante de um sofrimento. Você pode repeti-lo ou você pode aprender com ele. Então, a pandemia, e o nome próprio da pandemia já indica, né, algo que afeta ou tem afetado uma população extraordinariamente elevada em número. Então, a sociedade está aprendendo a lidar com esses fenômenos. Na verdade, foi uma grande escola. Infelizmente, a pandemia gerou perdas significativas, não só materiais, que são substituíveis, mas, lamentavelmente, muitas perdas humanas que são insubstituíveis. E alguns hoje ainda estão sofrendo os efeitos, os danos da pandemia, porque alguns não tiveram nem a oportunidade de sepultar os seus mortos. Não tiveram ali o contato, a questão, ainda estão vivendo o luto. Então, a pandemia evidenciou algumas fragilidades da vida humana. O que já Trouxe estava à tona, ruim, né? exatamente, o que estava ruim, isso veio à tona com muita intensidade. Então, a sociedade precisa, e ela descobriu, a sociedade descobriu durante a pandemia, que as coisas são importantes, sim, mas a vida é essencial. Sim, sim. E aí, a valorização da vida foi a tônica durante a pandemia. O outro aspecto também importante, ainda na questão do aprendizado, é que uma das palavras, um dos verbos mais usados durante a pandemia, durante o isolamento provocado pela pandemia, foi o reinventar-se. E o que é se reinventar? É a pessoa olhar para a dificuldade e aprender com ela. E aí, Paulo, a gente vai entrar numa outra área rapidamente, que é a questão do que é inteligência. Eu costumo dizer que antigamente a inteligência era medida pela capacidade de resolução de problemas complexos. Quanto maior a complexidade de um problema sendo resolvido, mais inteligência a pessoa demonstrava ter. Sim. Hoje, há um consenso que inteligência é medida não por essa capacidade de resolver problemas, mas pela capacidade de adaptação. Entendi. Então, a sociedade teve que se adaptar, teve que aprender, né? Aprender a viver nos seus limites. E outra coisa, na questão da adaptação, o que é adaptação? Senão você se ajustar a uma situação nova. E a pandemia foi algo novo, mas ruim. E aí você teve que aprender a lidar com ela, lidar com seus medos, lidar com seus temores, lidar com o isolamento, lidar com a convivência. Eu me lembro, eu estava morando num lugar e aí faltou luz, coisa muito comum no verão, né? Ter um blackout. E Sim. aí a vizinhança era cercada de estudantes. E quando faltou luz, foi aquela gritaria, foi aquela festa, aquela euforia. Por quê?
Bom, a gente não é mais obrigado a fazer o que antes fazia com energia, já que não tem mais energia. Então, havia aquela agitação normal, né, Sim, diante de uma situação inesperada. Só que aí, a falta de energia durou um pouco mais do que o esperado. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Aí eu percebi que aquela euforia diminuiu, aquela agitação, aquela alegria já não existia mais. Veio um silêncio. sim, E aí as pessoas tiveram que aprender a lidar com a falta de luz. Então a sociedade teve que aprender com a falta de algumas coisas que antes existiam. E a sociedade precisa estar preparada para situações novas. Hoje, quando eu digo hoje, nesse nosso tempo, foi a pandemia da Covid-19. Como você me falou, amanhã poderá surgir algo novo, poderá surgir algo que vá ter talvez os mesmos ou mais graves efeitos. E a sociedade precisa estar preparada. Dentro do possível, com o aumento da ciência, se precaver. com certeza. Que tem que ser. Primeiro foi uma ideia, depois foi sendo desenvolvida, colocada em prática, pessoas se envolvendo, motivadas e felizes, até que se tornou realidade. Estava acontecendo o Festival Paralímpico 2022. É isso que você está vendo. É um sucesso. Agora, pelo sucesso, teremos 2 em 2023, 20 de maio e 23 de setembro. Em breve teremos as inscrições.
população o conhecimento para estar enfrentando uma dificuldade que muitos não sabem enfrentar. Às vezes até denotam ser isso, e a gente sabe que às vezes nem é, mas é um problema que tem atingido a humanidade. É a chamada depressão. Creio eu que com a pandemia isso foi extremamente agravado, né? Sim, com certeza. Diga-nos que, em termos de porcentagem, né? Como foi esse avanço pós-pandemia? Os dados ainda estão sendo, já existem dados, informações, estatísticas, mas o senso comum é que a pandemia elevou o número de casos de depressão. Antes da pandemia, a depressão era vista, e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, como a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, tanto esses órgãos como outros conhecidos pelo mundo afora e aqui também no Brasil, chegou esse conjunto de pesquisadores chegou à conclusão, e essa é uma das frases mais utilizadas, ou era mais utilizadas antes da pandemia, que a depressão era o mal do século. A depressão, antes da pandemia, era vista como o mal do século. E após pandemia, essa constatação não mudou. Ao contrário, né, se percebeu muito, né, um aumento assustador de casos de depressão. E aí, Paulo, é importante falar sobre depressão, porque, infelizmente, alguns setores da sociedade, algumas pessoas, não têm encarado a depressão como uma doença. Os setores da área da saúde mental, né, os profissionais, entendem e sabem, né, que depressão é uma doença. E o mais agravante, falando sobre depressão pós-pandemia, e um pouquinho antes da pandemia, isso já era constatado, que antigamente a depressão era só percebida, ou era só valorizada, ou só recebia atenção dentro de uma certa faixa etária, principalmente a faixa etária dos idosos. De uns tempos para cá, e principalmente pós-pandemia, se percebeu que a depressão está atingindo, infelizmente, diferentes faixas etárias, e já incluindo a faixa etária da segunda infância. Então, isso deixa claro que a depressão está aumentando. E aí alguém pergunta, o que é depressão? Depressão, de modo assim muito simples falando, é aquele transtorno onde a pessoa demonstra a perda da motivação da vida. Depressão leva a pessoa a perder a valorização da sua própria existência. Ela não encontra mais motivação para a sua vida. Algumas evidências, alguns sinais de que a pessoa está deprimida, a mudança de comportamento, sobretudo mudança de comportamento, a falta do autocuidado, o isolamento, o distanciamento social. Aquela pessoa que antes era muito solista, muito atuante, muito falante, muito participativa, agora já está reclusa, fechada. A questão da tristeza intensa. A pessoa deprimida não tem um olhar de esperança para com o futuro. Então, ela tem uma queda muito grande na sua motivação, e o mais agravante é que a depressão pode ter como final a questão do autoextermínio, que é o suicídio. Vários casos de depressão, infelizmente, ou melhor, vários casos de suicídio já constatados têm tido como causa maior a própria depressão. E por que é importante falar sobre depressão? Porque havia, até certo tempo, e ainda há em alguns lugares, o tabu, diminuindo aquele transtorno, chamando a pessoa, ou dizendo para a pessoa que depressão é bobagem, que é falta de serviço, que é falta de trabalho. Na linguagem popular, vai procurar o que fazer, vai lavar uma roupa, lavar uma louça, que passa. Infelizmente, existe esse tipo de comportamento. E essas falas, Paulo, só aumentam o sofrimento de quem está com depressão. E aí,
existem várias causas da depressão. O tempo não nos permite trabalhar tanto, mas uma das coisas, como te falei, a depressão é muito mais visível, né? Tem a sua prevalência na faixa etária aí do idoso. E por que o idoso tende a manifestar ou sofrer desse transtorno? Pela perda da capacidade motora, a dificuldade de não conseguir fazer agora o que antes era com desenvoltura feito, a questão de não ser mais ou não se sentir-se útil, produtivo, se sente um peso para a família, e as doenças, Paulo, e aí a gente já entra aqui a depressão, por isso que ela atravessa as faixas etárias. Uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença que não tem cura, se ela não for cuidada, se ela não for assistida, isso pode gerar depressão. Então, a depressão é uma coisa que tem atravessado. E, ultimamente, a depressão tem sido causada exatamente pelos efeitos danosos da pandemia. O desemprego, o isolamento, as perdas, e há casos de famílias que perderam 10, 12 parentes. Há outro episódio marcante em termos de perdas, infelizmente, essas chuvas torrenciais que provocaram transtornos e perdas humanas em diferentes lugares, aqui próximo de nós, Petrópolis, região serrana, como na Bahia, no Nordeste, em outros lugares, pessoas que perderam tudo, Paulo. Perderam não só os bens materiais, perderam parentes, perderam a sua própria história. E essas pessoas precisam ser assistidas. Então, a depressão é uma coisa muito séria que precisa ser olhada por todos os setores da sociedade como uma doença que deve ser tratada de forma adequada. Eu também aproveito para estar perguntando, já que constatamos tudo isso, o que fazer pós-Covid, já que tudo isso nós percebemos que está acontecendo, e agora, como é que podemos tentar melhorar a situação como ela ficou? Excelente pergunta sua, porque é o tempo que estamos vivendo pós-Covid. Sabe, na época da Covid, da pandemia, quando ela já estava, digamos, diminuindo na sua intensidade, o número de casos de contaminados era decrescente, então surgiu uma palavra muito usada naquela época, o novo, né? O novo, né, que a gente deveria se adaptar à nova realidade. E é estranho, porque quando você pensa no novo, você pensa em algo extraordinário, onde você tem tudo de melhor, algo novo, novo ano, etc. Mas não foi bem assim. O novo, na pandemia ou pós-pandemia, gerou uma certa dificuldade para algumas pessoas. Como te falei antes, a questão de algumas pessoas que ainda têm dificuldade de voltar a uma vida social. Pessoas que ainda têm medo do contato, pessoas que ainda têm medo da aglomeração, pessoas que ainda têm aquele comportamento da higienização. Por quê? Porque isso ficou marcado na mente. As más notícias que foram muito consumidas pelas redes de comunicação, eu digo consumidos, são os telespectadores, a audiência. Então, as pessoas que consumiram muito essas notícias ainda não se desprenderam delas. Então, esse é um lado, né? E aí a gente já entra assim, como viver esse novo? Uma das coisas que ficaram muito evidentes durante a pandemia é a valorização dos profissionais da saúde. Como eles foram realmente extraordinários em suas ações. E durante o período da pandemia, eu divulguei várias mensagens pelas redes sociais, e uma das coisas que eu sempre falava, precisamos olhar com maior atenção os profissionais da saúde em diferentes áreas, técnicos, enfermeiros, médicos, aqueles que trabalham na urgência, cirurgiões, todos eles precisam ser valorizados. Mas, na outra ponta, além dos profissionais da saúde, digamos, física, o aspecto biológico, vem os profissionais da saúde mental. Como há uma demanda elevada de pessoas que estão buscando o tratamento quanto à saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, neurologistas,
e tantos outros profissionais que têm sido procurados, e esses precisam ser não só reconhecidos pela sociedade, mas quem está precisando precisa realmente buscar essa ajuda. Então, esses são os aspectos desse pós-pandemia: a valorização dos profissionais na área da saúde, saúde física, biológica, saúde mental, mas também agora a gente precisa enfrentar as coisas, Paulo. Eu me recordo de um rapaz que ele falou assim para mim: quando eu chego em casa, eu entro no quarto e tranco a porta. Eu disse, por quê? Porque eu não quero contato com ninguém, não quero conversa com ninguém. Eu entro e me tranco no quarto. Aí eu falei assim, brincando para ele: mas uma hora você precisa sair desse lugar e enfrentar a realidade. Então o mundo agora precisa enfrentar essa nova realidade, valorizando mais a vida, como falei antes, do que as coisas, valorizando a vida na sua diversidade em termos de ação, na família, no ambiente de trabalho, nas instituições, na área do ensino. Então, as pessoas precisam entender que a pandemia veio, ela está diminuindo a sua ação, está diminuindo o seu impacto, e a gente precisa viver esse novo, dando atenção às pessoas, dando atenção às oportunidades que a gente pode ter para vencer os temores e os efeitos que a pandemia deixaram ou deixou. Nós temos também a situação em que se percebe que, apesar do cuidado, apesar do objetivo de trazer menos males, apesar de nós entendermos que no momento era necessário, para o ser humano, o que ele sentiu das atitudes que foram tomadas é que ele praticamente participou de um retrocesso. Se o ser humano é um ser sociável, ele está sendo tolhido de estar em contato com pessoas, na mente precisa ser organizado isso, né? Então, creio que por conta disso é que trouxe esses malefícios todos, né? Porque a pandemia, como gerou uma série de problemas, né, como eu falei, a perda do trabalho para quem tinha uma atividade, a perda do contato social para quem tinha a questão dos amigos e família, uma série de situações. E aí, quais foram os caminhos trilhados para quem queria lidar com o seu sofrimento? E aí veio o aumento do consumo de substâncias tóxicas, legais ou ilegais. Houve, inclusive no pós-pandemia, o aumento da violência, principalmente no ambiente escolar. Os psicólogos, outros que são mais dedicados a essa questão da psicologia escolar ou no ambiente da escola, chegaram à conclusão de que, principalmente adolescentes, crianças e adolescentes, estão com dificuldade de lidar com essa vida social. As pessoas estão mais irritadiças, estão menos tolerantes, estão mais agressivas. Então, percebeu-se, ou se tem percebido, o aumento da violência, não só no ambiente escolar, mas no trânsito. Então, você vê, Paulo, que é preciso dar uma atenção, ofertar para a sociedade, principalmente pelos órgãos governamentais, caminhos e alternativas e oportunidades de cuidado e atenção. Bom, agora...
ideia, depois foi sendo desenvolvida, colocada em prática, pessoas se envolvendo, motivadas e felizes, até que se tornou realidade. Estava acontecendo o Festival Paralímpico 2022. É isso que você está vendo. É um sucesso. Agora, pelo sucesso, teremos 2 em 2023, 20 de maio e 23 de setembro. Em breve teremos as inscrições. Partir para o último e creio que um dos mais importantes blocos da nossa conversa, né? Nós viemos pontuando ansiedade, depressão, pós-Covid, e agora nós chegamos no, vamos dizer assim, no âmago da questão. Isso tudo nos trouxe algumas consequências que o ser humano está procurando resolver, e aí é por isso que creio que estão procurando os órgãos de saúde, né? Alguma coisa que antigamente se ouvia falar, hoje está acontecendo nas pessoas, numa quantidade bem maior. Muito se ouvia falar sobre autoestima, só que agora nós estamos com, vamos dizer, uma tríade, né? Autoimagem, autoestima e qual é a terceira? Imagem. A própria imagem. Fala para nós sobre isso, como está essa situação e o que tem sido feito em prol disso. Então, eu vou aí corrigir a sequência desse trinônimo, né, dessa tríade. Sim. Imagem, autoimagem e autoestima. E por que eu vou usar nessa ordem? Porque é assim que as coisas, de alguma forma, chegam até nós. Sim. Então, imagem é como as pessoas veem você. Sim. É o olhar do outro sobre você. Autoimagem é como você se vê. E autoestima é como você se sente, que valor você se dá. E como estamos vivendo numa sociedade, segundo um dos grandes filósofos, né, Bauman, fala que estamos vivendo numa sociedade da imagem. Então, a imagem é tudo, Paulo, nessa sociedade na qual nós estamos. Imagem é seu cartão de visitas. Então, há um esforço muito grande para a valorização da imagem. Mas quando alguém está buscando, de alguma forma,
o aperfeiçoamento dessa imagem dela, na verdade, não é só por causa de si mesmo, mas é em função do outro. Como o outro vai me ver, como o outro vai me reconhecer, como o outro vai me validar, me valorizar. Então, nessa sociedade da imagem, a imagem é tudo, não importa se essa imagem está fora da realidade. O uso, e aí nada contra, mas o problema é o excesso. Na psicanálise, né, tem uma frase que é muito importante: todo excesso indica uma falta. Então, uma pessoa que valoriza demais a imagem, e aí ela percebe que o que ela comunica, o que ela divulga, não é a realidade, isso gera um sofrimento. Uma das causas da depressão é esse distanciamento entre a imagem que ela publica, a imagem que ela divulga e a realidade. É quando chega em casa, é quando desliga o computador, quando sai das redes sociais. Qual é a realidade de fato? Então, imagem é como os outros me veem. E aí tem um porém, Paulo. Imagem é o conceito das pessoas sobre a vida da pessoa. Não quer dizer necessariamente que essa imagem represente a verdade. É por isso que eu costumo dizer que imagem tem a ver com reputação. Como assim? Se a pessoa gosta de você, você pode fazer o mínimo, ela vai achar o máximo. Verdade. Mas se ela não gosta de você, você pode estar pintado de ouro que ela não vai te valorizar. Com certeza. Por isso é que imagem é uma coisa importante, porque nós somos seres sociais, nós nos relacionamos, nós nos comunicamos, temos trocas de ideias, conceitos e atitudes, mas ela não é tudo. Então, imagem é como o outro me vê, e é importante que a gente faça essa ponderação. Autoimagem, aí já é diferente, é como eu me vejo. Autoimagem é eu olhar para mim mesmo na frente de um espelho, vamos usar a figura do espelho. E aí, quando eu me vejo na frente de um espelho, por exemplo, o que eu vejo? Por fora, no aspecto estético, e por dentro, no aspecto ético. Como eu me vejo? Eu me aceito? Eu realmente gosto do que vejo? O que eu mudaria se eu pudesse? Então, imagem, autoimagem, é o olhar da pessoa sobre si mesmo. E aí, às vezes, há uma distância entre a imagem, o que vem de fora, da autoimagem, o que parte de dentro, ou o que está lá dentro. Quando bate as coisas, vai depender. Se a imagem e a autoimagem são ruins, é um sofrimento. Mas se a imagem e a autoimagem são ótimas, maravilha. Por isso que é importante ponderar. E a última coisa, Paulo, é a questão da autoestima. O que é autoestima? É, numa linguagem mais simples, a conclusão quando se soma a imagem com a autoimagem. E aí, o que é autoestima? Como é que eu me sinto? Como é que eu me sinto entre o que eu recebo de fora e o que eu me vejo por dentro? Como é que eu me sinto? Eu me sinto bem? Eu me sinto mal? Eu tenho um conceito elevado sobre mim ou um conceito muito abaixo da minha vida? E aí vem a questão do valor. Como eu me sinto e qual o valor? Aí, numa comparação que o pessoal costuma dizer, de 0 a 10, qual o valor que eu dou para mim mesmo? Por isso que é importante, quando a pessoa, e aí, Paulo, é muito interessante isso na psicologia, quando a pessoa teve uma criação, e aí não tem jeito, o homem adulto hoje reflete a criança de ontem, como ela foi criada, se ela nasceu num ambiente de estímulo, de valorização, palavras de autoestima, de valorização, ela cresce com a sua autoestima elevada. Mas se ela é criada num ambiente de julgamento, de cobrança, de incapacidade, ela cresce com esse conceito muito abaixo. Por isso é que, muitas vezes, a prática do bullying acaba mexendo com esses três conceitos: imagem, autoimagem e autoestima. Infelizmente, em 2011, no dia 7 de abril de 2011, um jovem de 24 anos pulou o muro de uma escola em Realengo e matou
um grupo de crianças. E por que ele matou? Porque na infância e adolescência, ou pré-adolescência, sofreu bullying. E a construção de imagem que ele recebeu foi a pior. E isso fez com que ele não soubesse lidar. E aí não justifica, só explica o comportamento de violência que ele cometeu, que ele teve. Então, é importante hoje a gente trabalhar imagem, autoestima, para que a pessoa tenha uma visão correta de si mesmo e não se torne refém do outro, nem para mais e nem para menos. Entendo que esse nosso bate-papo hoje foi bem esclarecedor para um número bom de pessoas. E eu vejo que ficou com um gostinho de quero mais. Obrigado. Sem eu ter lhe pedido isso, acabou acontecendo. Nós estamos com gostinho de quero mais, ou seja, foi esclarecedor e entendo que nós podemos caminhar nesse sentido de trazer mais informações para que torne-se mais fácil as pessoas alcançarem a solução. Agora eu queria lhe perguntar, como é que as pessoas encontram o psicólogo Clark? Ok, eu vou deixar meus contatos, né? Eu tenho uma página no Instagram, PC Clark Barros, e meu WhatsApp é 21 98 138 7509. Eu atuo na clínica, na psicologia clínica, meu consultório fica aqui na Brigadeiro Lima e Silva, número 1878. Através desse telefone, com WhatsApp, você pode entrar em contato. E eu tenho oferto consultas presenciais e também online. Podem me procurar. Será um prazer em atendê-los. E existe uma novidade a mais, né, que as pessoas ainda não estão sabendo e que eu vou trazer à tona agora, né? Além de encontrá-lo para consulta, teremos também o privilégio de ter colunas sendo feitas pelo senhor, né? Para estar colocando no site. Isso, vamos trabalhar essa ideia porque é uma forma também, ainda que de indireta, né, de ofertar para as pessoas, oferecer a elas um conhecimento a mais que será muito útil para a vida de cada uma delas. A minha palavra agora é só de agradecimento e pedir a Deus que continue abençoando muitíssimo a sua vida familiar, pastoral e na área da psicologia também. Eu que agradeço a que, oportunidade. como eu pensar nas aulas do seminário, o senhor permanece do mesmo jeito, sempre buscando mais conhecimento e tendo mais a oferecer. Fico muito satisfeito. Que Deus continue abençoando muitíssimo a sua vida e ministério, ok? Muito obrigado pela oportunidade, bom revê-lo, e saber que você deu um salto, né, de aluno agora atuando de uma forma relevante nessa área tão importante da sociedade. Sucesso para você e vida abençoada e próspera na presença de Deus. E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado. Fique na paz. Permitirá que o justo seja